Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre o musical Devil Wears Prada, que também tem um filme que estreou em 2006 e é baseado num livro de 2003. O musical estreou primeiro em Chicago em 2022 e estreou em West End mais tarde em 2024, que foi precisamente no ano em que nós o fomos ver. Nós vimos este musical em preview, como aliás acho que já vos introduzimos ao tema do que é uma preview. Este musical também foi visto em preview o ano passado, em 2024. E o Pedro pode agora falar um bocadinho sobre em que é que consiste este musical e como é que nós nos apanhámos naquele dia, naquele teatro, a ver um musical de Elton John. Mais um musical com música de Elton John. Aqui também já tínhamos falado sobre o Rei Leão, que também tem música do mesmo músico, do mesmo autor. E também se nota bastante que é um musical com música de Elton John. Este bastante menos extraordinário que o Rei Leão, a todos os níveis. E o Pedro vai falar um bocadinho sobre isso. Para todos vocês que estão familiarizados com o Devil Wears Prada, pelo menos em filme, em português, O Diabo Veste Prada, este musical segue exatamente a mesma sinopse. Existe uma personagem que é Andy, que é uma recém-jornalista, não sei se isto diz alguma coisa, Beatriz Cavaco, assim uma jornalista ainda na flor da idade, que procura o seu próximo trabalho, neste caso acho que era o primeiro trabalho, tenho ideia, e dá por si a ser contratada como assistente da Miranda Priestley, que era editora de uma grande revista de moda. A Andy era assim um bocadinho mais, não lhe quero chamar Maria Rapaz, mas era um bocadinho uma pessoa menos em contacto com os princípios da moda, ao contrário da outra assistente da Miranda, que já trabalhava no meio, e todo o musical gira à volta um bocadinho do contraste entre uma Andy que se está a ambientar pela primeira vez a todo este meio, na forma de vestir, na forma de estar e tudo mais, e uma Miranda que já tem um traquejo e uma forma de trabalhar e de ser muito específica e muito difícil. Nós fomos ver este musical por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, Elton John, lá está, nós somos grandes fãs, estivemos num dos últimos concertos que ele deu de sempre, em Paris. Ele viria apenas a dar concertos depois em Estocolmo e no Festival de Glastonbury, portanto podemos dizer que fomos dos últimos a ver ao vivo Elton John e tínhamos esse objetivo de vida, esperámos anos para o fazer. Uma pandemia, nomeadamente. Esperámos uma pandemia, o concerto foi adiado por causa disso. E também por causa da Vanessa Williams. Quando começou a haver rumores de que poderia abrir no West End este musical, um dos nomes que foi apontado para fazer de Miranda era a Vanessa Williams. Porquê? Porque a Vanessa Williams já tinha feito um papel muito parecido numa série que deu entre 2006 e 2010 na ABC, nos Estados Unidos, e que passou cá, tenho ideia, na SIC, que era o Ugly Betty, em português, a Betty Feia, e em que, lá está, eram os bastidores de uma revista de moda, havia uma assistente, que era a Betty, e havia a editora da revista, a Wilhelmina Slater, que era interpretada pela Vanessa Williams. Então toda a gente ainda não sabia quem ia interpretar o papel de Miranda e vi imensa gente a opinar em fóruns, em redes sociais, etc., que o papel devia ser da Vanessa Williams e foram buscar exatamente a Vanessa Williams. E eu, que tinha memórias tão boas de estar aos sábados à tarde, no tempo em que a SIC ainda passava séries e filmes à tarde, nos sábados à tarde, a ver aquela série com a minha mãe, e pensar nisso traz memórias felizes. E pensei, como é que será a Vanessa Williams, que tinha dos papéis mais icónicos de todos, se não o mais icónico dessa série, a fazer de Miranda. E foi um bocadinho as duas coisas que nos chamaram a atenção. É assim, eu acho que o papel em si transfere-se bem. Eu acho que se transfere tão bem que ela não acrescenta muito face à Miranda que nós imaginamos do filme, interpretada pela Meryl Streep, e que vai inclusivamente continuar a interpretar agora, quando estrear o segundo filme, creio que em Portugal, em abril de 2026. Não acrescenta imenso, mas de qualquer das formas foi um orgulho ver ali uma figura tão proeminente dos Estados Unidos ali em palco. Eu diria que é algo em que o West End e as produções do West End têm vindo a apostar cada vez mais, ter assim, que já era uma tendência muito grande na Broadway, ter assim um nome de destaque que puxe as pessoas e que como tal também consigam fazer com que cobrem bilhetes mais caros, verdade seja dita, infelizmente, mas pronto, é o que é. E foi uma das primeiras produções que nós vimos em que havia assim um grande nome que chamava pelas pessoas. Mas enquanto personagem, ela não acrescenta muito face ao seu papel de Wilhelmina Slater, e todo o musical, também queria obviamente ouvir a tua opinião, Beatriz, porque eu acho que todo o musical não acrescenta imenso face ao filme, não é particularmente memorável. Não, o musical é muito, como outros musicais que nós já falamos aqui, talvez é um musical que a música não fica na memória, e a própria história é uma história muito básica, não
não é uma história extraordinária. Eu acho que o filme é memorável, talvez pelos papéis das pessoas envolvidas no filme, não é? Das grandes atrizes e atores que estavam no filme e pela época específica em que o filme foi lançado. Não sei como é que vai ser esta sequela do filme agora que sairá nos próximos tempos, mas o musical não é uma história extraordinária em termos de música, não é uma história extraordinária em termos de narrativa. Acho que beneficia de uma coisa que é, para quem é apreciador de moda, que lá está, também não é o nosso caso, nós não sabemos imenso de moda, nós é mais musicais e teatro e, portanto, não temos grande sabedoria sobre o que é que Prada é ou sobre o que são aqueles fatos históricos que eles eventualmente estão a usar, mas para quem gosta desse mundo da moda, talvez seja uma oportunidade de ver em palco expostos alguns fatos de épocas muito específicas da moda e feitos de propósito para aquele musical e que os protagonistas estão a usar em palco. O guarda-roupa é de facto fascinante. Eu diria que é o único ponto que efetivamente se destaca nesta produção. Sim, e aliás as pessoas têm a oportunidade logo antes de entrarem para o musical de ver expostos alguns dos fatos que depois vão ser usados lá dentro, e isso é muito engraçado, porque pronto, de facto dá logo a ideia de que a principal estrela do musical vai ser os fatos que são usados e a moda, não é? Portanto, talvez para pessoas de moda aquilo diga mais alguma coisa do que nos disse a nós. Em termos de música e de encenação, há momentos de humor, há momentos engraçados em termos teatrais, não é? Momentos em que, de facto, há ali umas entradas, umas saídas, uma capacidade cênica interessante, mas não é propriamente um musical que eu tenha a dizer que recordo. Eu estava agora a falar com o Pedro e não recordo uma única música do musical, assim, à partida, não me vem à cabeça. Depois penso um bocadinho e talvez me lembre de uma ou duas, ou assim, mas eu não guardei nenhuma música numa playlist do Spotify, eu não me lembro de rigorosamente, assim, nada de especial. O que eu me lembro mais é, lá está, uma cena em que há um desfile muito importante a certa altura do musical e há uma mostra de várias roupas, uma entrada muito triunfante das personagens principais do musical e eu recordo-me disso. Isso é o momento Defying Gravity deste musical, diga-se. E no musical não ficarmos com o momento musical ou muito teatral de toda a encenação, talvez seja uma falha do musical. Claro que a música sim, nota-se que é Elton John, mas mesmo assim se calhar é um mau momento de Elton John. E como ele também é só responsável pela música e não da letra, também não é tanto o estilo dele, não é? De outras músicas que a gente se calhar está mais habituado e pelo qual nos apaixonamos. De facto não é o meu musical preferido, mas é um musical que vale a pena se calhar para um público mais de moda ou que tenha uma grande nostalgia. Se seja muito fã do filme, por exemplo, se calhar vai gostar muito de ver aquele filme em palco. É um musical que vai lá mais pela forma e menos pelo conteúdo. Mas sim, é um musical que tem um público específico. Eu lembro perfeitamente que quando nós fomos ver, nós de facto fomos ver, ainda eram ensaios. Está agora a haver um debate muito grande em West End, porque é um conjunto de peças que continua a usar as previews, como ensaios, a cobrar menos pelo bilhete, e depois há peças como esta, em que nós vimos uma preview, mas nem pareceu ser uma preview, quer em palco, quer em termos do preço dos bilhetes. Mas que logo ali se notava que ia ter um público muito específico. Nós vimos um conjunto enorme de senhoras de meia idade, basicamente que estavam em grupos de amigas, com as suas flutes de champanhe na mão, ali num plano de sábado à tarde. Sim, é um musical para ir ver com as amigas. É um musical para ir ver com as amigas, ou com os amigos, talvez. É um musical para ir ver com as amigas numa saída à noite, não é tanto um musical para talvez ir ver com o namorado ou em casal, ou em família. E apesar disso, surpreendentemente, até tem estado a ter uma bilheteira razoável. Ele teve agora um cast change, uma mudança do elenco recentemente, porque fez agora 1 ano desde que estreou. Vanessa Williams manteve-se como Miranda Priestley, mas alguns atores e atrizes foram trocados. E não é fácil encher aquele teatro, mas ainda assim estão a conseguir casas bastante compostas. Estamos a falar do Dominion Theatre, que, salvo erro, deve ser ali o segundo, terceiro teatro maior do West End, é daqueles teatros míticos com mais de 2.000 lugares, e mesmo assim conseguem estar lá há mais de 1 ano. Não sendo um musical, aparentemente, que atraia muitos turistas, não é bem um musical para o turista, e como estávamos a dizer, é um musical com um público muito específico. E ainda assim, mesmo assim, tem conseguido ter o seu sucesso, que, na minha opinião, se deve muito aos grandes nomes, como já aqui falámos, e à questão de guarda-roupa. É um musical visualmente, nesse aspecto em particular, visualmente interessante. Em termos de conteúdo, infelizmente, não tanto.
Eu quero acrescentar que é um musical visualmente interessante mesmo em relação ao guarda-roupa. Não tem assim efeitos especiais muito particulares. Não há grandes mudanças de cenário extraordinárias, não há fumos, não há desaparecimentos em palco que ninguém percebe como é que acontecem. Não é um musical tecnológico. É um musical, sobretudo, visual por causa do guarda-roupa. Também acrescentar aqui que nós já tínhamos visto o King and I neste teatro. É um teatro muito grande e difícil de encher, como tu estavas a dizer, mas talvez também tenha algum sucesso porque a fachada do teatro está super visível, super bem decorada com temáticas do musical, não é? E o teatro é assim numa zona muito central do West End, daquela zona da cidade de Londres, mesmo em frente àquela estação de metro de Tottenham Court Road. Portanto, as pessoas saem do metro e dão logo de caras com o grande aparato teatral daquele teatro e do Devil Wears Prada. É um sítio muito agir para tirar fotografias, para quem gosta, e portanto é um musical muito instagramável, muito redes sociais. Lá está, também nesta ótica de ser um musical sobretudo para quem gosta do mundo da moda e de se vestir e gosta desta capacidade mais visual do musical. É um musical muito para redes sociais, é ótimo para ser assim, e talvez até este facto seja muito engraçado para quem, lá está, o musical de amigas, não é? O musical de ir com as amigas para tirar fotos e para aparecer nas redes sociais. Tal forma que, quando estreou, aquele espaço é tão amplo em frente ao teatro e tão central que montaram ali uma passadeira vermelha, teve lá o próprio Elton John. No dia a seguir a nós termos ido ver o musical, esteve lá o Elton John a ver também o musical. Pronto, ele no camarote, nós no balcão, é o que é possível, mas todo ele é um musical que vai pela via muito flashy. De tal forma que eu estou agora curioso, não querendo obviamente desfocar a atenção do musical e ir para o filme, ou neste caso para a sequela, mas eu estou muito curioso para saber o que é que tiram da sequela. Sinto que uma sequela, passado 20 anos, é simplesmente tentar extrair o máximo daquele filme. Lá está, extrair o mercado da nostalgia e ver se conseguem amealhar mais receitas de bilheteira, porque, à semelhança do que acontece no filme, o musical faz exatamente o mesmo arco. A Andy, que está completamente perdida naquele mundo da moda, que é ajudada nomeadamente pelo... Eu não me lembro se ele era tipo editor na revista, o Nigel, a reencontrar-se, digamos assim, ou pelo menos a encontrar-se neste mundo, põe-no a vestir roupas muito mais fancy, lá está, a atuar de forma muito mais condizente com este mundo da moda. E depois lá está, é o típico círculo neste tipo de filmes de realização pessoal de que eu afinal não pertenço bem aqui. Foi muito interessante para eu crescer, mas eu não pertenço bem aqui. E isso foi uma conclusão que tiram no filme, muito interessante, esse tipo de análise introspectivas, pessoais, e que não sei como é que vão fazer uma sequela. De tal forma que, no próprio musical, até já podiam dar assim um cheirinho da sequela ou tentar apelar também às pessoas a ir ver a sequela, mas não, é puro e duro o que vem do primeiro filme. Sim, eu não sei como é que vai ser a continuação desta narrativa que termina ali. A narrativa está mais do que explicada e está mais do que terminada. Ela conclui que aquilo não é para ela. Não sei bem o que é que vai sair dali, mas vamos ficar à espera para ver. De qualquer forma, não é um musical que nos traga uma sensação de que queremos repetir muito mais vezes ir ver este musical. Aliás, está visto. Às vezes os musicais e as peças que vamos ver trazem-nos essa sensação de que está visto, foi interessante ver, mas não há qualquer chance de nós, mesmo com uma mudança de elenco, a colocarem lá um ator que quiséssemos imenso ver, não há chance de nós voltarmos a ver. E é por isso que eu, pelo menos na minha visão, eu dou um 3. Aquilo é borderline negativo, não é por mal. Está na positiva, mas mesmo assim muito sofrível. É interessante, há investimento, há qualidade de produção, mas uma pessoa, a partir do momento em que sai da porta do teatro, já não se lembra de músicas, não acrescenta nada relativamente ao filme. Ok, dizem que tem música de Elton John, mas eu não chegaria lá sozinho. É mesmo, pronto, ok, eu tenho que acreditar porque me dizem, mas podia ser de Elton John ou quase de qualquer outra pessoa. Ao contrário do Rei Leão, em que está ali um trabalho fabuloso. E, portanto, para mim, não... Como sabem, eu gostava de dar mais do que um 3. Estou farto de dar notas acima de 3. Aliás, é o meu primeiro 3 ou 13 e qualquer coisa, vá. Desde que começámos aqui estes episódios, queria muito, mas não consigo. É um musical que eu fico feliz por ter visto, porque junta-se ao conjunto de musicais que eu posso dizer que vi na vida e que tenho conhecimento, e eu acho que até os musicais que nós não apreciamos muito
ficam marcados na nossa história pessoal para depois podermos comparar com outros de que gostamos. Os musicais de que nós não gostamos muito também nos fazem apreciar mais aqueles que depois gostamos na comparação. Mas há um musical que nem em termos da sua narrativa tem uma grande mensagem. Não é uma mensagem extraordinária. Não vem cá para fora a debater as problemáticas nem sequer do jornalismo, nem de uma jovem a começar a sua profissão ou qualquer coisa do género. Não me transmite nada em particular, a mim pessoalmente. Mas lá está, reconheço que para quem se calhar tenha uma afinidade maior com o mundo da moda, isso possa ser uma realidade. De qualquer forma, fico feliz por o ter visto e dou também um 3, porque apesar de ser uma produção que não me disse nada pessoalmente, não deixo de reconhecer que é uma grande produção, num grande teatro e que provou em bilheteira e com o conjunto de pessoas que têm ido de ver o musical, que se calhar sou eu que estou errada e que eu que não gosto assim tanto do musical, mas que tem um público e que há muita gente que gosta. Mas pronto, isso só prova que nem todos gostamos da mesma coisa. Isto é um musical que começou por ser montado em Chicago. E em Chicago teve reviews péssimas, de tal forma que ele nem foi para a Broadway. A sua vida nos Estados Unidos morreu. E quando passou para o outro lado do Atlântico, teve que ser altamente reescrito. Pediram a colaboração novamente do Elton John. O próprio Elton John admitiu que, que agora finalmente estava um trabalho de qualidade que não estava em Chicago. E vamos ser sinceros, eu vi reviews, isto vale o que vale, claro, mas eu vi reviews de pessoas que tiveram a oportunidade de ver o musical em Chicago e no West End. E há melhorias. Eu não imagino o que é que teria sido em Chicago. Há melhorias. Mas pau que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. Não se fazem milagres. Eu diria que o grande mérito deste musical é estar num teatro que fica exatamente ao lado de um Five Guys, que ainda por cima fecha tarde. Portanto, se vos apetecer muito um late night burger, é o que eu me lembro do teatro, do musical e é da sua localização. Se bem que aí como foi uma matiné, nós por acaso não fomos comer aí. Mas é engraçado, aquele fica tão central que por diversas vezes já fomos a esse Five Guys depois de ir, porque aquilo fecha tarde e nós gostamos de ir, e já fomos a esse Five Guys específico em Tottenham Court Road, mesmo ao lado do Dominion Theatre, depois de outros musicais e de outras peças que acabam assim tarde. E nós passamos por lá, vemos toda a fachada altamente iluminada, como a Beatriz dizia, chama imensa atenção e nós tentamos recordar da peça. E não nos sai muita coisa. É uma peça que tem algum cuidado com o merchandise. Em outras o mesmo não existe, outras até bastante melhores. Isso não acontece. O imã é giro, é assim o imã que nós trouxemos um imã como trazemos muitas vezes. É um sapato vermelho, Prada, não é? Que se distingue muito bem de outros imãs que nós temos de outros musicais e eu acho que havia várias coisas também a apelar a esta situação de ser um musical baseado no mundo da moda. Portanto, existe um investimento bastante grande da produção em merchandising, em coisas relacionadas com o Elton John, que também tem o seu público, tipo óculos escuros e coisas do género baseados no musical. E tudo isso acrescenta, não é? Tudo isso acrescenta a esta situação visual do musical. E lá está, o facto de ser nessa zona toda central da cidade faz com que seja impossível passar por ali e ignorar que está ali o Devil Wears Prada. Em West End, em particular, as fachadas dos teatros são algo que chama bastante a atenção na zona da cidade onde os teatros se localizam. E esta é impossível. É impossível não se ver. É impossível não saber que está lá o Devil Wears Prada. E isso também deve atrair muita gente a querer ir lá ver quando, por exemplo, uma pessoa que está de passagem na cidade e olha para ali e se houver bilhete, se calhar podem ir. Portanto, deve funcionar nesse aspecto. Posto isto, certamente já saberão o que é que vem a seguir. A seguir vem aqui o Pedro e a Beatriz a anunciar a próxima peça, o musical. Sim, o próximo musical é o Mrs. Doubtfire, que também é um musical que acontece depois de um filme. Portanto, também tem esta semelhança aqui com o Devil Wears Prada. É um musical que nós apreciámos muito mais e sobre o qual tínhamos muito poucas expectativas. Nós não achávamos que íamos gostar muito, mas ao contrário deste, que se calhar tínhamos mais expectativas e gostámos menos, o Mrs. Doubtfire tínhamos menos expectativas e gostámos mais. As coisas são mesmo assim. Era um teatro bastante mais pequeno. De tal forma que Mrs. Doubtfire gostámos mais e ele, pronto, já fechou, tenho pena. E o Devil Wears Prada, assim continua. É assim que as coisas são, não é? Este musical nós vimos no ano anterior, em 2023, e vamos ter todo o gosto em falar sobre ele no próximo episódio. Dando esta novidade, só nos resta despedir-nos e dizer-vos até ao próximo episódio, onde podem vir a descobrir aquela peça.